Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham aí, nos assistindo pela sua televisão, smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou a Carol. E eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando. Se você ainda não conhece, o Peregrinando é o programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente debate alguns temas da Igreja Católica de uma forma mais descontraída, num bate-papo, levando uma reflexão até você e levando muitos motoboys. Levando uma reflexão até você. E hoje aqui a gente vai debater um tema muito legal. Mas antes de falar o tema, antes de chamar a vinheta ou de qualquer outra coisa, eu tenho aqui um trocadilho, um adivinho que é para vocês. Que, nossa, é espetacular, hein? Esse aqui eu trabalhei muito, pensei durante horas e vamos lá. Vocês sabem qual é o animal mais feliz da floresta? Cara, eu não faço ideia. Eu também não sei, não. É o ornitorrinco. É ruim, né? Mas vambora. Roda a vinheta. Roda a vinheta. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é: vale tudo para ser feliz nessa vida? E aí, Rafão? Mas antes disso, você vai se entreter aqui com a nossa conversa, vai acabar esquecendo de dar o like, então já deixa seu like aí, já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, já deixa seu comentário e fala aí se você está gostando desse nosso novo cenário, se você está gostando dessa nossa nova forma de conduzir o podcast. E se você gostou do meu cabelo, se ele tá cortado, tá na régua aqui, se eu fiquei mais bonito, se eu fiquei mais feio. A Carol já ficou com uma cara meio assim pra mim aqui, já tá fuzilando eu. Mas fazer o quê, né? Deus dá a beleza pra gente, a gente tem que saber aproveitar, né? Fala aí, Will. Pede pra rodar a vinheta de novo. Poucas pessoas aí têm essa dificuldade de conviver com a beleza, como eu, Rafa, Rodrigo Hilbert e David Beckham. Só nós sabemos o quão difícil Como é ser difícil ser assediado na rua. Complicado. Como é complicado. Como vocês sofrem, né, gente? Ah, não. Um abraço aí pro cabeleireiro do Rafa. Podia até patrocinar. Sabe qual que é? A Cabeleleila Leila. Valeu, Maurão. Tamo junto. É o Maurão. Maurão mandou bem esse cabelo. Bagatim, Salão Bagatim. Tamo junto, patrocina nós. Patrocina a gente, eu tô com cabelo aqui, tô parecendo uma mistura de Jack Chan com Zacarias do Trapalhões. Vai ficar muito legal se eu cortar meu cabelo. Mas vambora lá então? Bora pro que viemos. Primeiro, o que é felicidade? Então, já pra gente começar esse papo. Né? Eu acho que a gente podia começar em falando o que não é felicidade, né? O que não é felicidade para mim, vamos supor, a gente vai falar, talvez a gente falou um pouquinho nisso nos episódios passados, mas talvez vai falar também no episódio futuro. Mas assim, eu acho que felicidade, cara, é você chegar lá na frente e ver que você viveu uma vida que você não percebeu que aconteceu. Eu falo assim, por exemplo, hoje eu tô com 30 anos e assim, muito do que eu vivi, não sei se valeu a pena, assim, sabe? Tipo, não sei se eu me encontrei, não sei se seria essa a palavra, mas assim, eu não sei se foi uma vida bem vivida. Tanto que eu comecei a me questionar muito sobre isso ultimamente, né? E tanto que surgiu esse tema desse podcast também por um momento de pensamento que eu estava tendo. E aí eu fiquei me perguntando, né? Será que os anos passados que eu vivi valeram a pena? Porque passam assim, como diz Santa Teresinha fala, né? Que a vida é um brevíssimo segundo. E de fato porque do nada você já tá por, de repente, 30, né? Tem aquele filme, né? Então, tipo assim, eu acredito que a gente tenta buscar uma felicidade para suprir alguma coisa que está dentro de nós que, sei lá, parece que sempre está faltando alguma coisa, né? Então, o que é felicidade? Para mim, felicidade é você estar bem hoje, no presente. Hoje eu estou me sentindo, estou fazendo aquilo que eu gosto,
por exemplo, esse programa aqui. Estou super feliz de estar aqui com vocês, já deixo aqui meu agradecimento. De estar gravando uma coisa que nasceu lá no nosso coração alguns meses atrás, que a gente foi, discutimos e tal. Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa que está, de alguma forma, satisfazendo uma necessidade ou uma vontade que a gente tinha. Então, eu acredito muito que uma das facetas da felicidade talvez seja essa, né? Você estar fazendo algo que vale a pena agora. Porque, por exemplo, eu vou pensar em... que eu até coloquei aqui uma historinha, mas assim, resumindo, você está sempre buscando alguma coisa. Tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar um carro. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um cachorro. E não é assim, a gente tem que estar feliz no momento presente, porque é a única coisa que a gente tem. O passado, passado passou, né? Até redundante, mas o passado já foi uma coisa que já aconteceu. O futuro é uma coisa que ainda não aconteceu. Você não tem poder sobre ele. O que você tem? O agora. Então, eu acho que a gente podia, não sei se vocês pensam da mesma forma, mas uma das facetas que eu acho que vale a pena ressaltar, que talvez essa busca que a sociedade está tendo em postar nas histórias da vida aí no Instagram e tal, é para suprir essa falta de alguma coisa, que a gente vai chegar lá no que é mais para frente. Mas assim, então eu acho que assim, a felicidade, para mim, uma das facetas dela é saber aproveitar o agora, né? Claro, tendo sempre, né? A gente tem que ter esse anseio, esse desejo de alguma coisa a mais lá na frente, né? Por exemplo, como o nosso podcast é um podcast católico, a santidade, buscar o céu, né? Então, assim, a nossa felicidade também muito é sobre isso, sobre a chegar no céu lá. Mas, assim, a gente tem sim que almejar as coisas, né? A gente tem que sim almejar ser melhor um pouco todos os dias, entendeu? Então, tipo assim, claro, tem coisas que vão vir e vão acrescentar, que vão me fazer mais feliz, com certeza. Por exemplo, espero que um dia eu e a Carol estejamos casados e sejamos mais felizes do que somos hoje, como namorados. Então, tipo, eu acho que muito vai nessa busca da gente querer sempre mais. E quando chega, pode ver, todo mundo com que deseja, sei lá, quero um carro, uma caminhonete, consegue, passa 2 meses, poxa, não sei se eu quero mais essa caminhonete, acho que agora eu quero um outro carro. Então, parece que vira um ciclo vicioso que nunca tem fim, né? Então, eu acho que uma das facetas é essa, a gente saber ser feliz com o que nós temos hoje, agora, nesse momento, e, claro, nunca perdendo a esperança de conseguir algo melhor, porque Deus quer que a gente viva bem também, né? Ele até fala viver em abundância, mas, assim, viver feliz no momento presente que a gente tem agora, com o que a gente tem agora. Eu acho que o que a gente concorda é que a felicidade não tem relação nenhuma com o dinheiro, né, cara? Porque, um monte de gente aí que tem muito dinheiro, né, ou tinha muito dinheiro, acabou tirando a própria vida. E os que não tiraram, estão tirando lentamente, cara. E é bem isso mesmo, é o cara que ele quer atrelar a felicidade ao dinheiro, aos bens, é assim. Ele compra um carro, não tá bom. Aí ele compra um carro maior, aí não tá bom. Aí ele compra uma casa maior, aí ele compra um barco, aí ele compra uma ilha. E, na verdade, nada daquilo era a felicidade, né? Porque a felicidade, igual o Rafa falou, não é algo momentâneo. É algo que você leva, né? Você é feliz durante a sua vida. E também tem a ver com a vocação, né? Porque feliz é aquele que encontra a vocação. Porque, por exemplo, vai que eu tenho uma vocação de ser casado, por exemplo, e eu não sou, eu passo lá 20, 30, 40 anos da minha vida como um solteiro. Eu conheço vários aí. Se aquilo não é a vocação da pessoa, como que vai falar que ela é uma pessoa feliz? Entendeu? Aí, aquilo que falta, ele tenta preencher ou com a bebida, ou com festas. E aí é o momento que a pessoa se perde totalmente, né? Exatamente, é o momento que a pessoa acaba se perdendo, justamente porque ela não entendeu ainda que a felicidade não tá no dinheiro, né?
Sim, não são as coisas que nos fazem felizes, né? E nem no dinheiro, eu falo assim também, em sensações, né? Nos prazeres ali, sei lá, por exemplo, você falou sobre a bebida. Por que a pessoa muitas vezes bebe? Lógico, né? A gente sabe que o Léo veio uns episódios atrás, se você não assistiu, vale muito a pena, que é um testemunho maravilhoso. Mas assim, claro que existem exceções, como o Léo fala que a bebida é sim uma doença que precisa ser tratada e curada, mas ele fala, se ele tomar um gole, pode ser que o leão que está enjaulado saia, né? E assim, ele vai sentir prazer ali no momento que ele está ali, né? Que ele está ali alcoolizado e tal, né? Mas depois vai passar, vai vir todo aquele que a gente sabe, né? Remorso. Talvez se pode acontecer alguma coisa dele estar embriagado, sei lá, sair dirigindo e bater o carro e morrer. Mas depois vem o arrependimento. Mas aí é engraçado que passa 2, 3 dias, a pessoa já está naquela vontade de novo, né? De se drogar, de usar uma bebida ali, que é o quê? Satisfazer um desejo que nem sempre vai ser suprido, vamos pôr dessa forma, né? Que sempre vai, primeiro, daqui 2, 3 dias, quando o efeito passar, a pessoa vai querer de novo, e pior, vai querer mais, né? Ou, por exemplo, um cigarro já não satisfaz mais a pessoa, ela tem que fumar 2 agora. 2 já não é, agora é um maço que ela precisa fumar. Não é mais 2, agora é 3 maços por dia. Então isso, o vício, além disso, né, além dessa busca, ele sempre vai querer mais e mais e mais. Acho que aí a gente pode separar a alegria da felicidade, né? Que é justamente isso, que a nossa felicidade, ela vamos colocar assim, é o estado de espírito, igual o Rafa falou aqui um pouquinho antes, né? Que por mais que a gente esteja numa situação difícil, a gente está feliz por estar ali, sendo com alguma pessoa, dando suporte, etc. E nesses casos é a alegria. É a alegria de você estar ali e estar vivendo aquilo e passou. Simplesmente passou, é momentâneo. Então essa é a diferença entre alegria e felicidade. A felicidade é uma coisa que permanece, independente do que nos aconteça. E a alegria não, é uma coisa que acaba. Cara, eu até lembrei agora de uma frase de um comediante que eu gosto muito. Eu vejo muita coisa dele. É um mito, cara. É um ícone, assim, que é o Jim Carrey. Jim Carrey tava falando... E olha, pra você ver, ele que começou a fazer comédia, a fazer suas graças, porque a mãe sofria de depressão. Então ele acabou fazendo para alegrar a mãe, e aí depois virou um profissional, obviamente, disso. Mas ele tem uma frase muito boa, que ele fala que ele gostaria que pelo menos um dia na vida todas as pessoas do mundo acordassem com muito dinheiro, para elas terem a noção que não é aquilo a felicidade. Entendeu? Então é um cara que não sou eu que não tenho muito dinheiro, é alguém que está lá no topo, que falou, eu queria que todo mundo acordasse um dia na vida com muito dinheiro, cara, ou com muitas coisas, ou com para ver que não é aquilo, e parar porque a gente perde muito tempo tentando ser feliz com as coisas erradas, cara. Lógico que Deus quer que a gente seja feliz, né? Mas Ele quer que a gente seja feliz do jeito certo, não com as coisas do mundo. Sim, e você falou isso, né? E assim, talvez as pessoas não saibam quem foi Jim Carrey ou quem é, né? E a gente não precisa ir muito longe. Hoje, por exemplo, vou falar um nome que os jovens todos vão conhecer. O Whindersson Nunes. Faz o que? O cara tem jato, pra você ter noção. E ele veio aqui, faz pouco tempo ele veio falar que ele estava em um estado de depressão. Sim. Mas por quê? Talvez. Não sei, porque eu não sou milionário assim ao ponto, né? Nem um pouco milionário, na verdade. Mas assim, ele veio e falou que ele não sente... Por exemplo, os amigos dele são todos amigos de vitrine. Tipo assim, eles não estão lá por ser o Whindersson que morava lá no Piauí. Não, eles estão porque é o Whindersson que ganha 200 milhões por ano. Sei lá quanto que ele ganha. Mas você entendeu? Tipo, acho que quando você fica muito nesse estágio de... tenho muito dinheiro, muito poder, muita fama... Você acaba atraindo coisas que são falsas, né? Por exemplo, amizade, amores falsos. A gente vê quantas pessoas já casaram 200 vezes. Encontrei o amor da minha vida. Dá 6 meses, larga. Você entendeu? Então, quando você tem um status, né? Se você não tem uma cabeça muito boa, você acaba se atraindo coisas erradas que...
acho que foi no episódio passado, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que quando você está em Deus, você enxerga as coisas da forma certa. Nesse caso, quando a pessoa está muito assim iludida, muito, meu Deus, eu tenho muito dinheiro, eu sou muito rico, sou muito famoso, acaba ofuscando um pouco a visão dela e ela acaba se perdendo. E talvez um dos motivos que uma pessoa que é muito rica acaba entrando num estado de depressão, alguma coisa assim, seja por isso, né? Ela começa a perceber que de fato não é o dinheiro e que ela acaba traindo uma vida falsa para ela, né? Uma vida que não condiz com o que realmente é importante, né? Como o próprio Jim Carrey falou. Que se ele queria que as pessoas sentissem isso, que não é o dinheiro o propósito da vida, né? O propósito da vida é, de repente, se ajudar alguém que está precisando, né? Talvez seja essa a felicidade que Jesus veio mostrar para nós quando ele veio aqui na Terra. E o caso do Whindersson é muito marcante porque é a nossa geração, né, cara? Exatamente. É alguém que a gente viu praticamente do zero. Foi, porque pelo menos eu acompanhei ele desde lá do comecinho até agora, sabe? E você pode ver que hoje ele posta pouquíssima coisa, cara. Então, sabe qual é o mais Nem maluco? tem conteúdo quase mais no canal dele. Que é o que fez ele ser um milionário da vida foi a mega exposição. Ele se expunha muito na rede social. E agora o que fez ele ficar doente foi a mega exposição. Então o que leva pra cima também puxa pra baixo. Claro que sim, porque você acaba dando uma abertura ali que depois você não consegue mais tirar isso, né? E as pessoas acabam se aproveitando daquilo. Falam assim, olha, o cara ali tá bombando, vamos lá, sabe? E acaba se perdendo nisso aí. E querendo ou não, a gente é a geração da rede social, cara. Todo mundo aqui cresceu com perfil em rede social. Seja lá atrás no Orkut da vida, depois qualquer rede social você tinha, né, um perfilzinho ali. E o que você vê hoje, por exemplo, em redes sociais que postam fotos como o Instagram? É todo mundo muito feliz, cara. Ninguém tá... Tudo bem que você tem que tirar o retrato que passe a sua felicidade, ninguém tira foto de tristeza, mas chega um ponto da pessoa meio que fabricar uma felicidade que não existe. Sim. Não sei se vocês já chegaram a ver uns vidinhos que que geralmente era no Facebook que tinha. O pessoal entrava nessas lojas de marca, tirava uma foto, pedia pra vendedora, eu quero esse sapato novo que chegou. Você vai levar? Não, só vou tirar a foto aqui pra postar no meu history, mas não vou levar, não tenho dinheiro. Então, cara, sabe? Até que ponto, né? Vale você fazer essas coisas pra mostrar que você é feliz, sendo que você não é, né? É por isso que eu falei, a felicidade tá naquilo que a gente tem agora. Tem esses dias, não sei se foi Deus, né, mas a gente acredita que sim, que eu tava passando no Instagram, para variar um pouquinho, e aí tava aparecendo um vídeo, alguém compartilhou um vídeo que era basicamente assim, um cara tava no celular, ele tava entrando num Rolls Royce, que é um carro de só quem ganha milhões por mês consegue comprar, com um motorista. O cara abriu a porta, ele entrou e tal. O motorista entrou e o cara tava falando com ele, né? Falou assim, nossa, olha só, esse meu amigo comprou um jato. Nossa, eu ia ser tão feliz se eu tivesse um jato. Aí o motorista fala assim pra ele, mas olha o carro que você tem, olha quantos carros você não tem na garagem. Você tá saindo com esse aqui hoje, mas você tem mais 3, 4 carros lá. Não, mas não é um jato. Aí chega um cara na janela e fala assim, nossa, eu sempre quis ter um Rolls Royce igual esse, não sei o que. Nossa, ai, que bonito, parabéns, não sei o que. Eu, beleza, obrigado, né? Não sei, mó triste, assim. Daí o cara, nossa, mas por que você tá triste? Não é nada, não sei o que. Daí esse cara que chega pra ele, vai embora e o motorista fala assim pra ele, tá vendo? Você tem muitas coisas que os outros queriam ter, então você tem que estar feliz. E aí vai contando toda a história, né? Aí vai descendo. Esse cara, ele tem um Honda Civic que tá tudo ferrado, não sei o quê. Daí ele chega no carro, chuta, passa uma mulher, fala assim, por que você tá chutando seu carro? Eu queria ter um carro igual daquele cara, não sei o quê. Daí ela fala assim, nossa, bem que eu queria ter um carro também, não ter que andar de ônibus. Aí, tipo, aí o cara já começa a pensar. Até chegar num cara que tá andando de bicicleta, daí ele para, assim, no meio da rua, da calçada, daí ele fala assim,
que droga ter essa bicicleta, que não sei o que, tem que ficar pedalando, nossa, que dor nas pernas, não sei o que. Aí chega uma mulher de cadeira de rodas, só que ele não percebe. Daí ela pergunta, o que foi que aconteceu com a sua bicicleta? Ele, nada, eu tenho que andar mais 10 km para chegar em casa e eu tô morrendo de dor na perna, não sei o que. Ela vira e fala assim para ele, pelo menos você tem uma perna. Daí ele olha assim e fala assim, nossa, desculpa, eu não vi, não sei o que. Daí ela fala assim, não, tudo bem, pelo menos eu tenho o braço ainda. Você entendeu? Então, ou seja, se você for ver na cadeia anterior, a pessoa mais feliz era quem não tinha praticamente nada. É aquela, né, que menos tem, né? Que menos tem, exatamente. Então, como eu falei, uma das facetas, talvez, que a gente precisa muito trabalhar, porque isso é com qualquer um. Quando você conquista alguma coisa, você tem aquela satisfação, esse desejo, essa alegria momentânea, que logo passa, e aí começa tudo de novo. Assim, nossa, eu preciso trocar de carro. Nossa, já faz 3 anos que eu tô com esse carro. Cara, o carro tá novo ainda, você entendeu? Você não precisa trocar de carro, ou você não precisa comprar outra coisa, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é começar a refletir um pouquinho sobre isso, né? Tô falando aqui para vocês aqui, mas eu falo isso para mim, entendeu? Porque eu tenho que começar a me policiar mais, que vira e mexe eu vivo reclamando. Eu falo assim, nossa, esse computador tudo quebrado. O computador tá novíssimo. Comprei não faz nenhum ano. Eu queria o computador dele. Então, você entendeu? Muitos queriam. Você entendeu? Tipo assim, eu queria trocar de carro. Pô, meu carro tá zerado, cara, sabe? Então, tipo, às vezes a gente fica buscando esse algo que nunca chega, talvez. Por exemplo, no serviço mesmo. A gente fica a semana inteira esperando a sexta. Chega na sexta, beleza, acabou. A hora que você acorda já é segunda de novo. Você não aproveitou a semana que você passou e nem o final de semana. Então, tipo assim, a gente tem que aproveitar agora, entendeu? Aí fica a mensagem aí pra você. Aproveite o hoje. E cai num pouco do... Cai muito, na verdade, na pobreza, que é um dos 3 conselhos evangélicos, que é você... Ninguém tá falando para você não ter as coisas, para você não se apegar a elas como uma forma de felicidade, porque elas podem ser tiradas de você. Hoje, a sua casa... Quantas gente que é milionária não perde tudo, cara? Porque tomou um golpe, porque investiu errado. Cara, perde. Coisas vão embora. E realmente é isso que o Rafa falou. Às vezes eu também tô lá no meu carro e desejando um carro melhor, até brigando com o meu carro, porque ele não é o carro que eu gostaria de ter. Aí eu lembro da época que eu pegava ônibus. Cara, quem já pegou muito ônibus na chuva? E quem já pegou muito Unileste? Ah, cara, aqui em Piracicaba tem o Unileste, cara. Que é tipo, nossa, é indescritível. É inexplicável as pessoas Piracicaba e os cheiros. Piracicaba E os cheiros que dentro você do tinha ônibus. dentro daquele ônibus. Cara, você sabe que o cheiro de ônibus é complicado por quando chove. Porque é fechada as janelas do ônibus pra chuva não entrar. Porque daí a galera não quer se molhar e respira todo mundo o mesmo ar. Cara, Aí começa a ficar embaçado a janelinha assim e o cheirinho de marmita subindo. E é maluco, eu pegava o ônibus tipo 7... Não, eu pegava o ônibus 6h30 da manhã. Entrava alguém cheirando álcool, aí entrava alguém cheirando que tinha chulé, aí entrava um moleque comendo fandangos, aí misturava tudo aquilo, cara, era um cheiro. Mas é isso porque eu lembro disso. Às vezes eu tô no carro, bravo com o carro, porra, é um carro, cara, né? Eu consigo me transportar para os lugares, eu consigo ir nos lugares sem aquele monte de gente no ônibus. Mas a gente tem que pensar. Como ser feliz, então, em Deus? E para isso nós temos uma coisa muito próxima de nós que com certeza a gente já ouviu em várias missas. É um dos evangelhos, acho que mais conhecidos, porque muitas pessoas falam dele assim, usam para colocar em legenda de foto. Então, com certeza você já leu. Então, vou ler aqui para você. Não sei se eu vou ler tudo, eu vou ler algumas partinhas. Então, a gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 seguintes. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava dizendo... Eu vou ler diferente do que está aqui, porque depois a gente vai abrir um outro parêntese. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora a gente vai falar um pouquinho dessas bem-aventuranças aqui. O Will trouxe uma coisinha para nós, não sei se você quer ler agora. Na verdade eu vou até ler, porque aqui no catecismo da igreja, né? Estou aqui com a versão do YouCat, que é uma forma mais... uma leitura, digamos, mais para o jovem, mais com palavras menos complicadas, digamos assim. É o mesmo conteúdo, só que de uma forma, uma escrita mais leve. Isso aí. Então aqui, ó, o que eu separei, tá? Duas coisas. A primeira é por que desejamos a felicidade, tá? Que é uma questão também que a gente já definiu aqui, que felicidade não é algo momentâneo. Felicidade é você leva uma vida feliz, né? Diante de tudo que a gente falou. Mas por que a gente deseja ser feliz, né? Aqui no catecismo fala: Deus colocou no nosso coração uma ânsia tão infinita da felicidade que só Ele a consegue satisfazer. Então, aqui eu já vou parar aqui para a gente dar ênfase aqui, né? Só Ele consegue satisfazer. Ou seja, o catecismo está falando, né? Ele está bem claro aqui que só em Deus a gente consegue ser plenamente e corretamente feliz, né? As realizações terrenas apenas nos dão um antegozo da felicidade eterna. Cara, isso aqui é perfeito. A gente acabou de falar de outras formas aqui, com outras palavras, que as felicidades que a gente tem aqui, elas não são nada comparado do que espera pra gente no céu, né? Que é a felicidade que a gente busca, na verdade. Superando-as, temos de nos virar para Deus. Então é isso que o catecismo fala. E outra parte aqui, né? Outro capítulo que eu separei é: seremos felizes. Conhece a Sagrada Escritura algum caminho para a felicidade? Que é o que a Carol acabou de falar aqui. Acabou de ler as bem-aventuranças. O catecismo já aponta que o caminho para ser feliz é através das bem-aventuranças, né? Então a gente já sabe o que é felicidade, já sabe que é em Deus e já sabe o caminho para ela. Cara, já tem tudo aqui. A gente já tem a faca, o queijo e tudo na mão já. E todos cortado os já. Tudo cortadinho, né? A gente sabe. A gente sabe, mas às vezes a gente tenta escapar. Porque é difícil o cara ser os mansos de coração. Tem hora que você não consegue ser os mansos de coração, né? Então, assim, é uma coisa que vem de encontro. E que se nós formos mansos de coração, quão leve vai ser a vida e quão mais feliz ela será, né? A gente não levaria todas as coisas a tanto ferro e fogo assim. E eu trouxe aqui também um livro que eu indico muito para vocês, que é uma série de livros do Augusto Cury. Esse daqui é o homem mais feliz da história. Antes dele é o homem mais inteligente. E ele trata dessa questão das bem-aventuranças. Aqui conta a história de Marco Polo, que é um psiquiatra, né? Psiquiatra, que ele era ateu e estudando o homem Jesus, não a base da fé. O homem Jesus e seus pensamentos, ele se converte. O homem histórico, né? O homem histórico. Homem religioso. Isso. Então, eu recomendo muito e nesse livro ele fala, eu até separei uma coisa aqui, que agora a gente vai comparar com a escritura, que eu falei que eu li um pouquinho diferente, que na minha tradução está justamente o que ele fala aqui. Em seguida, Marco Polo comentou que a expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes, e que ele seguiria usando essa segunda expressão. Então, para o homem que discursou nessa montanha, que é Jesus, o ser humano não nasce feliz, mas ele treina sua emoção para ser feliz. Então,
é essa busca incansável que nós temos dentro de nós. E como nós vamos conseguir suprir tudo isso? As bem-aventuranças estão aí, né? Ou você seguindo plenamente a sua vocação, como o William colocou aqui também, é um dos caminhos para nós nos tornarmos mais felizes, né? E preenchermos esse vazio dentro de nós. Porque senão nós vamos começar a colocar outras coisas no centro, que vai suprir ali por 10 minutos e depois você só quer mais e mais e mais e mais. Eu tinha colocado aqui uma passagem que eu acho que foi a ação do Espírito Santo, que eu não estava encontrando um meio de falar ela, mas que agora vocês me ajudaram a colocá-la aqui. Em Gálatas, capítulo 5, eu não anotei o versículo, mas é em Gálatas, capítulo 5, São Paulo, acho que foi São Paulo que escreveu a carta dos Gálatas, não sabemos. Fica aí, pesquisa aí para nós e coloca nos comentários. Na verdade, a gente sabe, mas tá vendo se vocês sabem também. Estamos gerando um engajamento. Ele fala sobre o fruto os frutos do Espírito Santo. Dentre eles tem a mansidão, a amabilidade, e tem o último, ele fala domínio próprio. Ou seja, quando a gente recebe esse batismo, né, esse batismo do Espírito Santo, que é o encontro pessoal com Deus, aí cada um coloca domina como cada um nomeia do jeito que quer, mas ele coloca como quando a gente tem esse batismo do Espírito Santo, a gente tem esse domínio próprio. E o que seria esse domínio próprio? É basicamente isso que a gente está vendo agora, conversando. O que é? Quando a gente estiver sentindo esse desejo, né, de falar, nossa, eu preciso me satisfazer numa droga ou num copo de álcool, alguma coisa assim, é eu saber, falar assim, não, mas esse não é o meu... Eu não vim aqui para isso, né? Como o William colocou, Deus colocou em nós, em nosso coração, esse pedacinho que sempre está ali buscando algo a mais. O que seria esse algo a mais? Deus, né? Jesus, né? Essa espiritualidade que nós aqui, como católicos aqui na comunidade Peregrinos do Amor, nós buscamos. Tenho certeza que o objetivo principal de todo mundo aqui, primeiro, é chegar no céu. A comunidade, ela veio só para nos dar o caminho e ajudar no trajeto para chegar lá. Mas o objetivo de todo mundo aqui é chegar um dia a ser santo. Então, a gente precisa se ligar nesse autodomínio, nesse domínio próprio, né? Eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso, porque hoje em dia as pessoas que, claro, existem sim as doenças, a gente sabe, né? Mas assim, muito das vezes começa com uma falta desse domínio que a gente não tem. Por exemplo, a gente entra na bebida, por lá atrás a gente fala assim, não, eu vou tomar mais uma não tem problema. Aí no outro dia você já tomou 2. Não, se eu tomar mais uma não tem problema. Você não está tendo esse domínio de controlar as suas paixões. E aí cai na segundo conselho evangélico, que é a castidade. É você saber se controlar. Mas por quê? Não é simplesmente não poder, né? A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. A gente não pode porque a gente quer construir uma coisa juntos, a gente quer trazer essa harmonia para nós dois, entendeu? Que quando a gente faz essas coisas, antecipa, às vezes a gente pula algumas etapas no relacionamento, né? Então, tipo assim, esse domínio próprio que São Paulo vem dizer para nós, eu acho que vale muito como um dos caminhos para chegar à felicidade, né? A você saber se controlar no momento. A Carol falou que às vezes no serviço é difícil, a gente falou isso semana passada também, mas por quê? Às vezes falta esse discernimento, muitas vezes, né? Esse domínio do não deixar explodir, né? Porque se você explodiu, meu amigo, já era. Você perdeu a razão. Você perdeu a razão. E não só a questão da castidade, entra aí também os jejuns que nós praticamos, as abstenções. É um treino gigantesco também para você se controlar os seus desejos ali. Porque, cara, chega sexta-feira, você pensa um quê? Um lanchão.
E a gente não pode comer carne às E sextas-feiras. de sexta-feira a gente, nós católicos, nós nos abstemos de carne, né? Mas, cara, a primeira coisa que vem na cabeça, às vezes a gente sai da missa aqui, eu saio do grupo e falo assim, nossa, um cachorro quente agora, um lanchinho, hein? Que top. Eu falo assim, putz, é sexta-feira. Ou uma tábua de fritas com aquela carninha picadinha. Sim. Desses dias eu com o Rafa fomos comer uma sexta-feira. Aí a gente pegou o cardápio, tava lá, falou assim, uma porção de batata e uma porção de só uma interrupção polenta. que eles comem, mas eles não convidam a gente. Pronto. Que acontece assim, eu e o Rafa, a gente foi comer e tal. Mas só vem depois a foto ou o comentário, né? Que é o convite. Vai lá nesse lugar que é bom, né? Vem a recomendação. A porção é sequinha, cara, vai lá. Trazer um lanche pra gente, ninguém quer. Não, mas não é sexta-feira, né? Trazer um lanche vegano. Não, aí não, deixa quieto, melhor nem comer, porque se lanche é vegano, né? Deixa quieto. E daí a gente tava vendo ali, daí, cara, chegou na página das tábuas, assim. Cara, sabe quando a boca até saliva, né? Eu falei, nossa, mas hoje podia ser sábado, né? Foi faltar muito pra meia-noite. Mas, cara, faltava. E mesmo assim, né? Porque o intuito do jejum não é você esperar da hora ali e você ir desembestado comer o negócio, né? Não é preceito, né? Você tem que fazer no seu coração. Sim. Também. Então, às vezes a gente cai nessa também, entendeu? Pra você ver como a carne, aquilo dentro de nós, fala muito mais alto, às vezes, do que o nosso espírito, né? Que é esse autodomínio que o jejum nos ensina a ter, a castidade nos ensina a ter. Então, essa falta de domínio é tudo isso que nós estamos vendo no mundo hoje. Né? Quantas coisas nós não vemos, as atrocidades que acontecem que você fala assim, meu Deus, impossível esse cara ter feito isso, porque são coisas muito cabeludas assim mesmo, né? E outra coisa que eu queria, né, falar um pouco, agora eu vou ler, como realmente está aqui na minha Bíblia, está com a tradução Felizes, né, que é uma coisa que a gente comentou aqui antes de começar, né, que as nossas estavam todas como felizes. Então, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Que é um pouco o que a gente conversou aqui no começo. Hoje, será que nós estamos sendo pobres de espírito? Ou a mídia tem nos bombardeado, o mundo tem nos bombardeado com esse consumismo desenfreado? Que só com esse consumismo, com o querer mais, o querer ser mais do que o outro, passar por cima do outro, né? Porque isso é uma pobreza de espírito também, você ser humilde. Né? Será que nós estamos sendo? Essa é uma pergunta, acho, válida, principalmente pelo contexto que nós vivemos hoje. Porque para você ser feliz hoje, você tem que ser melhor do que aquela pessoa e muitas vezes até humilhar aquela pessoa. Na verdade, assim, muito isso que a Ká falou, cara. Na verdade, o mundo, né, é que a gente também não pode jogar toda a culpa no mundo, né? Senão ficaria muito fácil, não pode usar essa muleta. Mas o fato é que a gente é bombardeado, cara. Tipo, seja feliz, as comerciais, e não falo só de TV, não. Coloca no YouTube da vida, são comerciais que, tipo, compre esse carro, compre isso aqui, seja melhor, invista seu dinheiro para ele render muito mais do que você já tem. São convites ali a você errar a felicidade, né? A você buscar essa forma de felicidade em coisas, em dinheiro, enfim. Mas também não podemos usar como muleta, porque a gente não está pecando na ignorância, né? O pecar na ignorância é quando você não conhece a palavra, você não conhece o que está acontecendo, você peca. A gente sabe o que é felicidade, a gente sabe. Aqui agora fica bem mais fácil quando você faz a leitura da palavra com felizes ali nas bem-aventuranças. Então você sabe o caminho para a felicidade e você está seguindo outro caminho, né? Então já é um pecado que você está cometendo já com conhecimento, né? E até me lembrei do meu lema de consagração aqui. Nós somos consagrados da comunidade e quando você se consagra, você escolhe um lema para que ele te ajude na caminhada, né? E o meu, ele bate muito com o que a gente está falando e é o que eu preciso ouvir todos os dias da minha vida. Que é... Qual é o meu lema de consagração, você sabe? Não, mas foi quase...
uma passagem. Meu lema é: vaidade é pensar apenas nessa vida e não na próxima. Sabedoria, livro da sabedoria. Então, o que acontece? Se você acredita que você só tem essa vida, e tem, eu acho que religiões, se eu não me engano, ou seitas, alguma coisa, que fala até aquele... Carpe diem deve ser isso, né? Tipo, Carpe aproveite diem, só agora. Algumas paradas assim, que fala que você só tem essa vida. Que morreu, acabou, entendeu? Se você Ou pensa morreu nisso, e você vai reencarnar. tem algumas religiões que falam que animais, né? Mas, enfim, não é a nossa. Até você chegar no Nirvana. Isso, mano. O Nirvana é o é o auge ali. o ápice, né? É quando você chega... Tipo, quando você evolui o seu espírito até o Nirvana. Você vem nessa vida, passa ela, aí na próxima você tá um pouquinho melhor, ou pior, né? Mas quando você chega na plenitude, você chegou no Nirvana e acabou. Aí acabou. Pô, é tipo um doideira, jogo, né? que você vai upando. Tipo a fase. Tipo God of War. Você chegou ali, matou o pai lá, Zeus e acabou. Sabe quem chegou no Nirvana? Kurt Cobain. Kurt Cobain chegou lá. Não. Kurt chegou, mas também foi embora. Foi embora. Kurt chegou e foi embora. Chegou na plenitude um pouco cedo. Enfim, mas o fato é que tem religiões que acreditam que só há essa vida. Então você tem que fazer tudo agora. E isso contribui para essa felicidade errada aí, entendeu? Se eu só tenho uma vida, que é o meu lema, por exemplo, é você não fazer só o que te agrada agora. É vaidade pensar apenas que só tem uma vida, né? A gente tem a vida de verdade. E aqui o que a gente tem que fazer é fazer tudo certinho, é tentar ser feliz, mas chegar ao céu, entendeu? Então quando você pensa que só tem uma vida, é muito mais fácil você errar, cara. Porque daí você vai fazer tudo que te agrada só agora. E sim, isso vai um pouco de encontro do que eu falei lá no começo, né? Que a gente precisa viver hoje, mas viver o que eu quis dizer na hora que eu falei, é viver hoje consciente, sabendo que a gente tem que nem eu falei, a gente tem um objetivo, né? Então, sabendo sim, mas não ficar buscando coisas que você ainda não tem. Porque se você vai buscando coisas que você não tem, antes de vir gravar o podcast, eu estava assistindo aquele Clóvis de Barros, ele é um filósofo, né? E ele fala que essa questão de você buscar o que não tem, essa busca incessante, é a escola da tristeza. Porque é aquele negócio, quando você chega, você quer mais. Quando você chega, você quer mais. Você nunca vai chegar no que você quer realmente. Porque sempre tem alguma coisa a mais. Consegui uma Ferrari. Tá, agora eu quero 2 Ferraris. Agora eu quero uma Ferrari azul e uma Ferrari rosa. Então, tipo, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. É por isso que a gente precisa pensar não no bem material, a gente precisa pensar no estado de espírito mesmo. Naquilo, né? que não passa, né? Naquilo a gente tem que pensar. Exatamente. E lendo aqui agora com mais atenção o Sermão da Montanha, né, que é esse capítulo Mateus 5, 6 e 7, acho. Não sei se o 7 entra, mas o 5 e o 6 eu acredito que é o capítulo 5 só, o sermão, e depois ele coloca mais algumas parábolas. Daí ele vem falar sobre o Pai Nosso. É o 6 do Pai Nosso. Ele vem. Eu acho que o 7 é ainda também. Ele vai dando algumas lições, né? É interessante que como ele chama? Aquele cara que fez um baita jejum de fome. Daniel. Não, ele não é da... É cara bíblico? Não, é um achei que fosse da Bíblia. Ele é um monge, que ele acho que espírita, budista, sei lá. Mas morreu há muito tempo ou morreu agora? Não. Ou é vivo? Não sei. Putz, Dalai Lama. Dalai Lama. Ele fala, ele não é católico, não sei, acho que talvez seja budista, não sei. Ele é budista. Mas ele fala que se a Bíblia inteira se tivesse perdido naquela época, mas sobrasse o Sermão da Montanha, já era o suficiente. Sim, e tem uma história que eu não sei se é ele que procura. Quando ele lê a primeira vez o Sermão da Montanha, ele fala assim: meu Deus, cadê as pessoas que vivem isso? Eu preciso conhecer, porque eu quero viver isso. E a hora que ele chega, ele não encontra. Não tem, Mas lendo aqui o que a Carol leu, o versículo de 1, acho que 11, que tá o felizes os que são, não sei o quê. De 1 a 12.
Cara, é o que Jesus foi. Vocês perceberam? Sim. Jesus era pobre de espírito, ele chorava, tanto que ele chorou lá no monte... Chorou por Horto Lázaro. das Oliveiras, chorou por Lázaro. Ele era manso, ele tinha fome e sede de justiça. Ele era misericordioso, puro de coração. Ele promovia a paz. Ele foi perseguido para instaurar uma justiça aqui na terra. Ou seja, os passos é ser como Jesus foi, entendeu? Ele Só deixou não vê quem não quer. Ele deixou o itinerário que a gente precisa para ser feliz, mano. E ele deu os exemplos para isso. Ele foi o exemplo vivo. O exemplo vivo, né? E a gente fica assim, se matando. Ai, por que isso, por que aquilo? É muito louco, né? E eu também, agora eu ia falar sobre uma coisa que eu anotei aqui. Quer ver? Mas pode dar continuidade, que acho que eu vou mudar um pouquinho do assunto. Sabe qual é o mais maluco, cara, que eu tava pensando esses dias? A gente vive no ano de 2021, né? Em pandemia ainda, é bom lembrar, ainda coronavírus não nos deixou. 2020B, a gente tá. Eu tenho até uma ressalva de falar 2021, que eu nunca sei o ano que eu tô, 2020 cara. A saga continua. Tá lá ainda, né? Mas o fato é que a gente está aqui 2000 anos após, né? Ser tudo, né? Após Jesus, né? Que marcou o antes e depois de Cristo. E a gente tem o exemplo, a gente tem a palavra, a gente tem pessoas que estão se esforçando e a gente não segue. Mas se você fosse parar para pensar, não é só a gente, né? Não é só a gente, porque os próprios apóstolos, os discípulos também. Depois que Jesus ele morreu e ele avisou que ele voltaria após 3 dias, ele seria ressuscitado após 3 dias. Nesse período, eles voltaram à sua velha vida. Voltaram. Pedro voltou a ser pescador, todos voltaram. Eles voltaram. Ou seja, eles tocaram em Jesus, sabe? Eles caminharam com Jesus, eles comeram o pão que Jesus partiu. Eles viram peixes serem multiplicados. E eles também voltaram à sua velha vida. É uma coisa de se pensar, né? Porque eles estavam lá. Hoje a gente recebe Jesus na Eucaristia, a gente tá ali, mas eles estavam vendo. Eles tocavam em Jesus. E eles, passando por tudo aquilo, eles voltaram à velha vida. Sim. E engraçado que eles só fizeram o que fizeram porque 9 dias depois... 9 dias... Não... Foi, né? 9 dias depois que Jesus ressuscitou, que veio o Espírito Santo, que desceu em Pentecostes. E aí que eles voltaram a fazer o que Jesus fazia. Sim. Né? Então, Jesus precisou aparecer no meio deles mais uma vez e para dizer, gente, acorda. Né? E Tomé assim, ainda não estava. Mesmo assim, Tomé falou, duvido. Ele veio. Duvido. Justo quando eu não vim, ele veio. Sabe porque eu não tava, ele veio. Mas lógico que eu tô falando isso, não usando como muleto, desculpa, mas pra gente pensar mesmo, como que é difícil, né? Como que é difícil, cara? A gente sabe o caminho, sabe tudo, a gente vê. E eles caíram, eles voltaram. A gente também sabe onde está o caminho, sabe todas as ferramentas, sabe, tem a palavra, foi deixada pra gente, né? Naquela época eles tinham a tradição, eles tinham a vida ali, né? Não tinham lá descrito. Não era aqui a Bíblia assim na palma da mão que você pegava, vou ler aqui, é isso mesmo. A Bíblia foi escrita, começou a ser escrita 30, muito 40 anos depois que Jesus morreu, né? Eles tinham ali o que Jesus deixou ali, que o pessoal contava um pro outro, né? Que é a famosa tradição que a gente tem o famoso boca a boca, né? E assim, e quão mais depois disso que Jesus apareceu novamente lá, cara, aí incendiou de vez. E mesmo assim, após descer esse Espírito Santo, incendiou eles de uma tal maneira que não apagou mais, cara. Né? E talvez isso é o que falta em nós hoje, o manter essa chama viva, né? O como manter essa chama viva, né? Então, a bem-aventurança é um dos meios de nós conseguirmos fazer isso. E a gente sabe o caminho, né? Isso que me tocou muito hoje aqui. A gente sabe o caminho, a gente sabe tudo, mas como viver isso no tempo que a gente está, entendeu? E não só isso, a gente tem um exemplo também. Sim. Né? Claro que existem, né,
vamos por assim, antigamente se vivia de um jeito e hoje completamente diferente. Mas assim, se você for ver bem assim, a simplicidade que Jesus ensinou a gente se encaixa em qualquer momento da história, né? Porque ele não fez nada de extraordinário. Lógico, teve lá os milagres que transformou água em vinho, que ressuscitou lá as pessoas. Lázaro, teve aquela moça, a filha do guardião lá, e teve mais uma pessoa, né? A moça que sangrava 300 anos lá. Que tocou no manto dele. Isso, que tocou no manto dele. Então, tipo assim, fora esses milagres que foram além do normal, né? Que não era o normal, que foi o divino. Isso, que foi alguma coisa que o pessoal não conseguia explicar, né? Ele não fez nada demais. Ele só mostrou, viu? Vocês têm que se amar. E amar, a gente se confunde na questão do amor, assim, sentimento, né? O amor que Jesus mostra para nós é o amor respeitar, é o amor se doar para o outro, fazer o que o outro precisa, estar atento às nuances da vida ali e falar assim, nossa, Carol, hoje não tá muito bem, o que será que ela tem? Será que eu posso fazer alguma coisa que vai animar ela? Esse cuidado que Jesus tinha com as pessoas que é simples da vida, que é uma coisa que qualquer um pode fazer. Que é o amor filia, né? Que muitas vezes a gente confunde com o amor eros, que a gente sente pelos nossos homem e mulher. É esse amor filia que a gente tem que ter pelo próximo, né? E o amor ágape só Deus mesmo tem por nós não conseguimos sentir. Mas ter esse amor filia, né? De saber ser sensível e olhar pro próximo, porque muitas vezes hoje a gente não olha, né? E a pandemia, digo mais, essa pandemia, eu estava falando isso hoje lá no serviço, ela veio para mostrar que o dinheiro não vale nada. Quanta gente aí que a gente conhece de famoso que tinha um rio de dinheiro e não conseguiu fazer nada, né? Então, o que a pandemia, pelo menos no meu ver, Rafael trouxe de bom? Que de todo mal a gente consegue tirar um bem. Como que a gente está tratando os nossos relacionamentos? Como que a gente está tratando o próximo? Se você entrar na internet hoje, tá um pé de guerra. E o pessoal, claro, despertou em alguns essa... Tiveram esse estalo, né? Mas tem uma palavra. Despertou essa vontade de ajudar o próximo. Altruísmo? Tipo isso. Despertou esse altruísmo nas pessoas. Não era empatia também. Era uma outra palavra que eu usei, mas eu não lembro. Enfim. Caixa. Garçom. Tá falando palavras. Uma benfeitoria, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim. Filantropia. Mas enfim. Não é filantropia. Não é também. Mas aí existe essa. Filantropia. Mas o que acontece? A pandemia veio mostrar que a gente precisa sim ajudar o próximo, que isso sim nos faz feliz, nos deixa mais em paz, por que não, né? Vou usar essa palavra. E a gente vê no YouTube, né? No Facebook, numa rede social, totalmente ao contrário. Por causa que 2, 3 anos atrás houve uma eleição que, querendo ou não, foi o ponto, foi o divisor de águas. Quem era de um lado se juntou, quem era do outro lado se juntou e um ficou atacando o outro. Só que isso chegou num ponto que tá assim... insuportável praticamente. Por exemplo, no Facebook. Quando começou em 2018, eu abandonei o Facebook porque tava uma guerra. Um atirava daqui, outro jogava uma granada, outro jogava uma bazuca e assim... E onde que tá os ensinamentos de Jesus que a gente precisava olhar, que 2000 anos a gente vem vendo, vem estudando, vem falando, mas parece que não tem, né? Parece que a gente... Falta, talvez, o domínio, né? Esse domínio próprio que a gente precisa ter, de, tipo assim, respeitar a sua opinião. Beleza, você tem essa opinião diferente da minha, tranquilo, irmão, não tem problema. Você vê o mundo de uma forma diferente do que eu vejo. Ninguém é igual, nem a impressão digital, nossa, é igual de 7 bilhões de pessoas. Já dizia Jesus, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Tá aí. Obrigado. O que mais me deixa espantado, assim, pro lado feliz, é isso, né?
a gente está lendo palavras aqui que foi escrita 2000 anos atrás e que é tão atual que a gente consegue encaixar em qualquer assunto que a gente fale. Sim. Então a gente já falou de Tomé, já falou das bem-aventuranças. Essa questão do dinheiro ser confundido com felicidade, Jesus também fala que Sim. é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não falando mal do E vós não dinheiro. podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vós não podeis servir a dois senhores. Então é atual, gente. Tá aí, né? Só não vê aquele que não quer ou aquele que quer ser realmente enganado ali. Quer ser do contra. Entendeu? Mandrake. E se a gente pudesse dar um conselho, cerque-se de pessoas que queiram viver também isso, né? Que queiram viver essa verdadeira felicidade. Porque é difícil, cara. A gente falou, por exemplo, de castidade aqui. Quão difícil é você viver uma castidade se você não tiver pessoas ao seu lado que também tenham vivido, ou que também tenham se esforçando para viver a cada dia. É a mesma coisa. O Rafa é namorado da Carol. Tenta viver a castidade fora da comunidade. Tipo, falando para seus amigos que não estão vivendo isso, que você tá. Eles tiram sarro, hein? Você vira um alvo de piada, de chacota. Então é muito mais fácil quando você cerca-se de pessoas que queiram viver aquilo que você está vivendo. Isso não é que você não possa se relacionar com mais ninguém. É que você está querendo ser ajudado no caminho difícil. E o caminho é difícil. Não é fácil viver bem-aventuranças. Senão todo mundo estava tranquilo. Não só isso, né? Não é fácil ser católico, vamos pôr assim. Muito difícil, cara. Tipo assim, porque o pessoal fala, não, eu sou católico, mas eu vou na missa de domingo. E não é só isso. Eu sou católico e vou na missa de sétimo dia quando morre alguém. Como dizem aí, ia na missa de casamento. Quem será que falou, né? Lembrei dessa, hein? Mas muita gente também. Mas é um passado. Mas só exemplificando, né? Que muitas pessoas às vezes têm o mesmo pensamento, né? Nem todo mundo teve acesso ainda ao que a gente teve. Por exemplo, eu só sei que católico é muito mais do que missa de domingo porque eu caí numa comunidade. Porque Deus me colocou numa comunidade. Quantos anos você viveu uma realidade sem saber disso? Muito, mais de 20, mais de 30 então, anos. Eu também, eu vivi quase 30 anos sem saber isso. Não tenha como. 29,5. Eu entrei na comunidade faz... Não vamos entrar em dados, porque senão os calculistas já vão puxar a ficha e vai falar, não, então, você entrou às 5 horas e 17 minutos e 30 segundos. Pessoal da estatística, eles têm o gráfico. Mas enfim, eu acho que a gente poderia finalizar, acho que já tem mais de 1 hora. Tem um versículo que eu separei que eu escutei no Sorrindo pra Vida hoje. Eu falo, cara, nunca é coincidência, né? É Deus que coloca. Dica aí, Sorrindo pra Vida. Dica, Sorrindo pra Vida de segunda a sexta às 8h30, às 8 horas da manhã. Segunda a sábado. Segunda a sábado? Aonde eu assisto? Na TV Canção Nova. TV Canção Nova. Eu ia de falar comunicação. Rede Vida. Ainda bem que eu não falei. TV Manchete. Mas o Márcio estava falando sobre o versículo, o Salmo 105, versículo 3. Feliz o coração daquele que busca o Senhor. Ou seja, quando você se despeja aos pés do Senhor e aí ele preenche aquele vazio, porque, como a gente falou e vocês perceberam aí no episódio, o que vai te fazer feliz de fato é ter Deus no coração, é buscar, estar sempre buscando. E como que você faz isso? Cara, rezando, né, orando, agradecendo, né? Às vezes a gente ora só pedindo, né? Não, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, e não agradece o dia, por exemplo, não agradece esse momento que a gente está aqui trocando essa ideia, que com certeza vai ser muito bom para muitas pessoas e vai ajudar a crescer, né? Vai ajudar a querer ter essa felicidade, porque vocês já tiveram contato com alguém que, tipo assim, você fala assim, cara, o que essa pessoa tem, mano? Que, tipo, ela chega aqui e mudou o ambiente, mano. Fala assim, não é possível, ela nem fez nada. Às vezes ela só chegou do seu lado ali, você já fala assim, cara, que pessoa diferente, né? Cai muito no que a gente falou no episódio passado, das pessoas que... Nós notam que você é católico. Que a gente falou isso, né, do episódio passado, que as pessoas chegam e notam que você tem algo diferente, que é Deus. Então, tipo assim, a gente precisa sim rezar, sim
ir na missa, sim, rezar o terço, sim, se você já está nessa frequência de terço, passar por um rosário, sim, participar de uma comunidade, sim, ouvir pregações. Sim, partilhar com os irmãos, porque também é uma das formas que a gente mais cresce. Sim, felizes os que choram. O que é chorar aqui na tradução? É você trazer o que está te afligindo, o que está te incomodando. Então, aqui na comunidade a gente tem uma gigantesca quantidade de pregações que você pode pesquisar para assistir. Ou seja, você tem que estar sempre em contato com aquilo que você deseja. É lendo a palavra todo dia, é participando da missa, se possível, diariamente, né? Escutar a palavra. A fé entra pelo ouvido, né? A gente aprende muito isso aqui. A fé, né? A gente aumenta a nossa fé, porque a fé é um dom de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo o que Deus tem para falar para nós. Então a fé é ouvir primeiro, né? Por isso que a gente tem que consumir coisas boas também. E se você está aí pensando que só a música, só o funk que gruda e não sai mais do seu ouvido, tente ouvir uma música do Frei Gilson. Tente ouvir um podcast chamado Peregrinando, talvez você aprenda alguma coisa. Tente consumir coisas que te levam até Jesus, né? Porque senão também a gente fica só no Netflix lá. Eu não tô falando mal de Netflix ou de outra streamer aí, mas tem muita coisa ali que não te leva necessariamente pro céu, entendeu? Então você tem que dar aquela filtrada bacana, andar com pessoas. Quando a gente fala sobre comunidade, lógico, a gente fala sobre a nossa comunidade, que a gente ama, Missão Peregrinos do Amor, mas se você não tem essa vocação, né, de estar dentro de uma comunidade de vida assim, vá na sua paróquia, sempre tem um grupo jovens andando assim, né? Se não tem, crie você, né? Seja o primeiro ali, dar esse pontapé também, é muito legal. Sim. Cara. E vale a pena falar comunidade, o pessoal entende comunidade de vida, mas a comunidade da igreja em si é uma comunidade também. Sim, né? Sim, perfeito. Vale a pena isso, né? Isso. Que é o que a gente falou, de andar sempre com as pessoas que querem o mesmo que você quer. Porque é muito difícil você também querer uma coisa e andar com outras pessoas que querem o oposto ou que não estão caminhando É a mesma coisa que, assim, tipo, eu andar com quem quer fazer dieta. Com certeza eu vou desvirtuar a galera, entendeu? Porque não faz sentido, né? Desvirtuar, a não ser que a galera seja muito forte. Muito forte, exatamente. Ou uma galera vegana. A galera vegana é mais difícil. A vegana não tem como. E também é leitura, né? A Cá trouxe aqui um livro muito, muito bacana aí. Sim. Inclusive, eu ia perguntar uma coisa desse livro. Você falou que é sobre Jesus como um homem, né? Não como a divindade. Então, alguém, por exemplo, que não necessariamente seja um católico, pode fazer a leitura. Sim, quem tem aquele preconceito achando que vai colocar o cristianismo, você pode ver que ali é uma coisa totalmente branda. E, cara, é uma coisa muito louca isso, né? Talvez seja um assunto pra gente comentar um outro dia, né? Mas, assim, quando você fala o nome de Jesus, parece que a galera cria uma aversão a isso, cara, que é impressionante. Bloqueio, né? Lógico, existe um motivo, com certeza, mas assim, cara, você fala Jesus, os caras já até arrepia, mano. No outro livro, a continuação desse, que é o líder mais... É o maior líder da história, ele pega um grupo de pessoas da faculdade que são denominadas... tipo assim, que não tem salvação. Os caras têm todo problema que você imaginar. E eles falam justamente dessa versão, de que só ouvir o nome Jesus já surge aquele bloqueio e fala assim, você vai vir me ensinar a ser santo aqui, você vai me ensinar religião, eu não quero aprender isso. Então é a mesma coisa que a gente vive hoje. Se você não acredita em Jesus como uma divindade, comece a fazer essa leitura, que ele vai te mostrar Jesus como alguém que realmente existiu, né? Pelo menos que Jesus existiu, que foi um homem. Vamos todos concordar. Mas isso já foi comprovado historicamente, lógico, que existiu uma pessoa há 2000 anos atrás, por coincidência, que por coincidência chamava Jesus, que aconteceu o que aconteceu. Né? Existe esse fato científico comprovado. Mas eu não sei se a gente comentou aqui ou se foi uma conversa que a gente estava tendo antes, que nesse livro, a história desse Marco Polo era um cara que tinha essa aversão ao nome de Jesus, à vida de Jesus,
mas que por um acontecimento que está no livro aí narrado, ele começa a estudar, né, a mente de Jesus, e ele descobre um cara assim fantástico, que tipo, você lê aquilo e você fala assim, cara, eu preciso copiar esse cara, não tem como. Então, tipo, legal. Fica a recomendação. Eu li o primeiro, esse aí eu ainda não li, a Carol me emprestou, mas eu ainda não li. Mas vale a pena aí, fica como dica aí de leitura, que é muito bom. Muito boa a leitura, inclusive eu tô pensando em começar a ler, eu que não sou um leitor muito assíduo aí. Aí vem o dilúvio real. Entendeu? Mas aí já despertou interesse. Entendeu? Você pega a pessoa pelo interesse, cara. Pega. E é muito maluco, que eu lembrei de um filme também que eu assisti. Porque eu lembrei agora, a gente tá falando aqui desse final aí, que chama, acho que Ressurreição, se eu não me engano, tá lá no Netflix esse filme. Não sei se vocês chegaram a assistir ele. Não, acho o nome não é estranho, mas não lembro da história. Ele narra, eu não sei nem se é um filme católico ou se foi feito por outra pessoa, né? Outro tipo de visão ali do momento histórico. Ele narra a crucificação de Jesus por um soldado. Então é tudo a visão do soldado, entendeu? E não aquele por exemplo, não é igual a Paixão de Cristo. É de um soldado específico? De um soldado, de um centurião romano. Que tava ali na hora da crucificação, cara, não é? É muito maluco, porque você começa... Tipo, não vai narrar a paixão. Não é isso que ele faz. Ele pega e vê a posição que o soldado histórico. tá e começa a enxergar através do soldado, cara. E no final... Eu vou dar um spoiler gigantesco. No final... Jesus morreu. Olha, pessoal, desculpa estragar. Que pena. Jesus, não é. O soldado de vê, e ele, obviamente, como soldado romano que ele não tinha. Ele achava que Jesus era um farsante. Né? Ele não acreditava que Jesus era o rei dos judeus. Ele falava, mais um cara que é um farsante que eles vão crucificar e tal. E ele vai passando pela visão dele do que era Jesus. E no final ele se converte. Porque ele acredita, ele vê mesmo, ele fala, é impossível que ele não seja. Mas eu acho que na Bíblia conta essa história, né? Porque no final, quando Jesus fala, tá tudo consumado e morre... é verdade, tem uma fala assim. O soldado que acho que feriu ele com a lança, ele fala assim... ele realmente era o rei dos judeus. Então pode ser que seja baseado nisso uma versão romantizada da coisa. Cara, mas que da hora. Mas tudo que você vai ver é na visão do soldado. Então é o soldado que acompanha, é o soldado que vai e tal. E é muito louco que no final o soldado vai se reportar ao que está acima dele, né? Que não sei se é César, não é na. Não, César era um imperador geral. Mas era um imperador, alguém que estava ali dando ordens para ele. E esse cara que está dando ordens fala para ele, roubaram o corpo de Jesus. Sumiram o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou, né? Dando um golpe. Vai lá e encontra o corpo. E esse cara fica passando vários momentos perseguindo, não acha o corpo. Ele acha Jesus ressuscitado. E aí ele volta e fala, não achei, né? E depois larga tudo para seguir Jesus. Mas quando ele fala, não achei, tem uma fala muito boa do imperador, que mais marcou esse filme foi para mim essa fala. O imperador olha para ele, você não achou o corpo? Ele falou, não achei o corpo. Ele fala, tá tudo bem. Duvido que alguém vai ouvir falar do nome Jesus. E acaba, tipo, o filme. E ele fala, nossa, 2000 anos depois tá todo mundo falando de Jesus, né? E ele achou que não, que Jesus era um farsante que morreu ali e acabou. Mas sabe por quê, né? Porque acho que no coisa... eu não vou saber o movimento que era ali. Mas eles falam, né? Vamos deixar esse Jesus fazer o que ele quer fazer aí, porque se não for de Deus não vai acontecer nada. Mas tem essa parte que ele fala que acho que Nicodemos, acho que meio que tá ali no meio falando, defendendo, né? Porque Nicodemos foi o discípulo da madrugada, que ele ia lá de madrugada conversar com Jesus e tal. E ele meio que acreditava, mas ao mesmo tempo não, né? Então... Queria até perguntar, como pode, Senhor, um homem já velho entrar e sair e nascer novamente? Então, e aí depois, acho que um pouquinho depois dessa passagem, acho que foi antes de pegarem Jesus de fato, eles falam assim, filho, deixa esse cara fazer o que ele está fazendo aí, que se realmente for de Deus, vai continuar.
Fica aí a história. Fica aí pra Estamos você aí. saber se Se é continuou verdade ou não. É. O fato é que 2000 anos e mais ainda a gente continua falando de Jesus, né? Então, como pode? Como pode ser só uma história? E sabe o que eu fico mais fascinado, cara? Primeiro, com a inteligência que Jesus tinha, né? A gente já vai encerrar. Mas assim, como a gente descobre coisa nova ainda, 2000 anos depois. Na verdade, Porque senão- a cada ano que passa, tudo é novo, né? Então, Às vezes a gente ouve a mesma pregação e você fala assim, eu nunca tinha pensado nessa parte. Sim. É muito profundo Como que pode, tudo, cara. né, cara? Como que pode? Porque é fora da razão, cara. É fora da razão. Porque, ó, imagine, há 2000 anos vem se falando de Jesus e há 2000 anos nada se é igual. Porque senão não poderia. Era só gravar um vídeo de alguém falando aqui agora e daqui 200 anos, se Jesus não voltar ainda, é só repetir. É. Né? Mas não é assim, por causa que tipo, quem vai falar também já fala de uma forma, mesmo que a pessoa faça uma pregação hoje e faça uma amanhã, não é a mesma coisa. É igual a gente cara. fala dos vocacionais, né? O Dri fala muito. Pode ser, cara, todo vocacional pode ser o mesmo pregador que vai fazer o mesmo tema. Ele Nunca é vai igual. falar Ele alguma vai coisa falar alguma diferente. coisa diferente. É muito Cara, louco, o mano. fato é que a verdade, ela persiste e não importa quanto tempo Não passa. importa. A mentira acaba rápido. Sim. E a verdade permanece e Cristo sempre faz nova todas as coisas. Então ele sempre vem renovando isso dentro do coração de cada um de nós para passar isso cada vez mais novo. Sim. E já dizia minha avó, a mentira tem perna curta. Ah, essa é muito frase Essa de vó, né? Mas a gente vai chegando ao final, então. A gente se esforça muito sempre para fazer algo mais rápido, mas não tem como. Não tem como. Quando você começa a falar de palavra de Deus, de Jesus, e a gente acaba se empolgando, falando das nossas experiências. Sim. Nunca é rápido. Não. E eu tenho uma denúncia aqui. O William vem falar dos podcasts que ele assiste, que demora 5, 8 horas, a gente fica com vontade de fazer também. Verdade. Podcast é muito bom. Até eu dou uma dica para você aí que está escutando. Ouça lavando louça pra você ver que delícia que é, cara. Você coloca assim no fundinho, você lava a louça, sua mãe fica feliz, entendeu? Você ajuda limpa em a casa até. a sua esposa fica feliz, você vai dando pause ali, você não perde nada. Meu, é a mídia do futuro. Vai por mim, eu sempre falei isso. Então o nosso aí é mais um podcast que nem é tão longo assim, né? E tá falando sobre Jesus. Então você aí que tem... que nos escutou até agora, parabéns, né? Obrigado. Muito obrigado. Nossa, muito obrigada. Muito obrigado, você chegou, você é um campeão. E aí passe para os seus amigos, como o Rafa falou lá no início, curta, compartilhe, faça todo aquele protocolo de rede social que você já conhece. A gente sempre frisa aqui também que a gente não quer só os views, só like. A gente quer levar as pessoas mais próximas de Jesus. É o que a gente se esforça. Tudo que a gente fala não é por prepotência, ou querendo nos colocar acima de quem está ouvindo, mas tudo que a gente fala primeiro é para a gente viver. E depois para vocês também. Então passe para aquele amiguinho, para aquele parente, para aquela tia. Sempre vai ajudar alguém, tá? Sempre pensa que você vai estar ajudando alguém fazendo isso. E não só a gente aqui, mas também dependemos que o YouTube ou que outro canal aí que a gente esteja transmitindo ache que a gente é relevante para mostrar para mais pessoas. Então, o curtir ali ou compartilhar nos ajuda bastante. É isso aí. Rafa? É isso. Não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal e tamo junto. Comentar, por favor, também. Eu ia Vocês falar, nunca comentam, galera. Isso, comentam algum tema que você tem interesse que a gente discuta aqui. Não sei, de repente alguma pergunta que você tenha e vai virar, porque aqui a gente começa assim, com indagações que a gente tem do dia a dia e a gente vai pesquisar e sai o que sai. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, sobre vocação, sobre alguma coisa assim, comente alguma coisa. Por favor, comente. Só uma observação, não comente no chat ao vivo, porque como a gente coloca por estreia, muitas pessoas às vezes comentam no chat ao vivo, tudo bem, mas quando for fazer essas perguntas, coloque no comentário mesmo, porque daí no chat ao vivo não fica fixado lá para as outras depois pessoas. A gente perde a sua pergunta, e aí
Às vezes muitas pessoas já perguntaram tantas coisas e a gente não respondeu. O boa noite, pode colocar lá. Tudo bem, a hora que você está assistindo, mas quando for pergunta séria assim mesmo, comenta lá pra gente. Não esqueça de comentar do meu cabelinho aí, se ficou bom. Se eu mantenho esse corte. Por favor, comente então. Comente dessa forma aqui também. Eu sou um usuário meio burro. Eu já vou fazer errado. Explique pra mim. Tem 2 tipos de comentário? Então? Tem 2 tipos de comentário. Quando a gente coloca o vídeo lá, ele fica no chat ao vivo, que é o da estreia. Sim. Então você espera terminar e depois você volta lá e comenta. Então a pessoa ela assiste inteiro. E no final, aí ela volta e comenta. Exatamente, aí fica. Então, por favor, faça isso. Por favor, não seja igual eu. Eu comento tudo errado, cara. Eu comento lá no ao vivo e depois não fica. Ele pode até ficar, mas eu não sei se ele tem um tempo. Mas daí você tem que ir rodando o vídeo inteiro pra você ir pegando, sabe? Mas vamos bater um papo no final agora, sério. Quanto tempo demora pra você clicar na mãozinha que faz assim? É rapidão. Rapidão você clica lá, entendeu? Minha mãe faz isso mesmo. É só um pá, entendeu? Você clica lá e fica. Se até a mãe faz, não. Agora, quanto tempo demora pra você assistir e no final só dar um comentáriozinho lá, entendeu? Não aquele boa noite, é legal também. A pessoa manda boa noite e tal, normal isso aí. Interação ali, né? Mas, escreve qualquer coisa. Escreve, eu passei por um tio. Ou fale sobre tal tema, ajuda a gente. E é muito rápido, cara. Ou tem uma dúvida em tal coisa, a gente corre atrás, se vira nos 30 pra trazer aqui. Ou vocês falaram errado. Essa passagem que vocês citaram não é isso aí, né? Ajuda a gente a aprender também, a gente vê onde está tropeçando. Então, por favor, assista até o final. E lá no comentáriozinho que vai ficar, que a gente vai ler e vai responder, nos comprometemos a responder também. Sempre. Né? Somos educados a esse nível aí. Sim. E, por favor, eu gostaria também que, se cada um pudesse dar só um comentário sobre o cabelo do Rafa, ajuda, favor, né, entendeu? Fica muito, porque tá muito legal. Assim, vendo de lado, eu tô vendo de lado, tá muito legal. Eu queria propor uma proposta, fica estranho, né? Propor propor alguma coisa que é... Se esse vídeo chegar a 100 likes... O que a gente pode fazer? A gente faz um ao vivo, respondendo perguntas. Um ao vivo. Faz um ao Boa, vivo. Gostei. E isso aí parece fácil, mas pra gente não é não, Vai tá? Ser muito difícil. Pra gente é um mega desafio, tá? Então, 100 likes. 100 likes. Nesse vídeo, a gente vai fazer um programa, um Peregrinando ao vivo. Respondendo perguntas. É isso aí. A gente vai fazer ao vivo respondendo perguntas. Ao vivo. Ao vivaço. Então aí já complicou, mas... Se a gente não a gente vai ser desafio, ligeiro, mano. A gente vai ser ligeiro, porque a gente vai ter ali o Dri, o Xandão. Mal sabe que vai estar tudo no fundo. Vamos ter universitários. Essa pergunta tal... tal. Qual é a resposta? A gente vai ter o ponto aqui. Esse desafio, então, se esse vídeo atingir 100 likes, nós vamos fazer um ao vivo. Um ao vivaço. É isso aí. Ao vivo, e aí eu prometo cortar meu cabelo igual ao do Rafa também. Vem todo mundo... Menos a Carol. Muito, não, né? fica da hora. Pra quem cortar o cabelo tem que ser 150. Tá, então vamos devagar. 100 likes a gente faz ao vivo, 150 eu corto meu cabelo do jeito que tiver o cabelo dele. Sim. Me comprometo aí a fazer isso aí. Angélica, você escutou, né? Depois você vai me ajudar a cobrar, porque tudo que ele faz, assim, ele perde, ele nunca cumpre. Agora temos pessoas assistindo, eu não posso dar esse migué. Sim, é verdade. Entendeu? Então vamos fazer isso daí. Mesmo porque se você não fizer, a nossa credibilidade vai lá embaixo, né? E a gente quer ser, na verdade, um flow católico. Um flow católico. Vamos bombar. Já compartilha então com todo mundo aí. Vamos chegar a essa meta aí. É isso aí, gente. Só mais uma coisa eu queria propor para nós aqui também e para vocês. Durante a semana, ver uma dessas bem-aventuranças para a gente viver ela durante a semana. Boa. Então, fica aí para vocês esse desafio também e para nós aqui. Um exercício espiritual aí para nós. Pra gente crescer mais aí. Um belo propósito. É isso aí, então. É isso aí. Vambora. Falou, gente.